Capítulo 11. Informações essenciais. 1 ano e meio depois. Depois da lendária surra que recebeu do pai meses atrás, Vicente passou bastante tempo sem se meter em encrencas. Ao mesmo tempo, passou mais de 1 ano inteiro sem tempo livre para se divertir com amigos e colegas. Acompanhava o pai sempre que não estava estudando em casa ou na academia. Com isso, aprendeu muito sobre a profissão do seu velho, ganhou algumas habilidades de negociação e entendeu um pouco mais sobre a economia desta sociedade. Havia 3 tipos de moedas no Reino Polaris: ouro, prata e bronze, que normalmente eram usadas diariamente em todos os tipos de negócios. Uma moeda de ouro valia 100 pratas, que por sua vez valia 10.000 bronzes. Seria possível encontrar esses minerais no Reino Polaris nesta proporção, daí seus valores. No entanto, outros itens podiam ser usados como moedas, mas eram menos comuns devido à sua raridade. Entre eles estavam pedras preciosas, recursos de alto valor agregado e, o mais importante de tudo, pedras mágicas. Este último era um tipo especial de recurso natural que os mágicos poderiam usar como itens de apoio em suas atividades ou em batalha. De qualquer forma, esta última opção era definitivamente a mais valiosa de todas, e as pessoas geralmente não as negociavam, a menos que os valores do negócio fossem muito elevados. Vice ainda não tinha visto um desses, mas ouviu falar dele quando testemunhou um acordo entre seu velho e um nobre de fora desta província. Neste período, Vice viajou pela primeira vez para fora da Vila Martel com sua família, tendo notado o mundo mágico e maravilhoso em que vivia além de sua pequena aldeia. Em meio a essas responsabilidades, ele, Rory e Ian voltaram a caminhar em grupos. Em contraste, a equipe de Darek parou de incomodá-los depois da briga de rua daquele dia. Naquele dia, 2 amigos de Darek quebraram ossos e precisaram de cuidados médicos fora da aldeia para se recuperarem totalmente. Devido à necessidade de permanecerem fora da aldeia por algum tempo, o grupo de Darek foi temporariamente reduzido, forçando os 2 que ficaram para trás a manterem a boca fechada. Quando os 2 feridos por Vice e Rory retornaram, o grupo daqueles 2 com Ian já havia se reunido, e os 3 poderiam ser considerados tão fortes ou mais fortes que aqueles 4. Finalmente, há alguns meses, o grupo de Vice e Rory avançou para a classe 5, enquanto o grupo de Darek se formou na academia. Por conta disso, eles não se viram desde então e, por enquanto, deixaram o assunto anterior para trás. Ian ainda não sabia a verdade sobre a mãe de Rory, mas também não estava procurando respostas. Ele aceitou a desculpa inventada por Vice e voltou à amizade com Rory. Era um dia ensolarado em Martel Village, com os pássaros cantando e os moradores cuidando de seus afazeres. Alguns estavam consertando coisas em suas pequenas lojas. Outros saíram para comprar ou trocar recursos, algo típico em pequenas comunidades humanas. Enquanto isso, algumas crianças da aldeia estavam na academia, enquanto outras estavam em casa, esperando o dia em que atingiriam o mínimo para estudar ali. Em meio a isso, em uma das salas mais proeminentes do prédio da Academia das Estrelas, a turma 5 estava tendo aula com o professor mais rigoroso daquela instituição. Professor Juliano. Depois de anos estudando aqui, mais uma vez, o grupo de Vicente, Rory e Ian ficou sob a responsabilidade deste professor. Porém, ao contrário do primeiro dia de aula com esse homem, todos na turma já o conheciam e não o temiam como naquela época. Mas esse homem conquistou o respeito desses estudantes e não precisava mais ser tão duro com eles. Então ele estava iniciando mais uma aula, falando sobre algo essencial. Hoje, finalmente começaremos a estudar gemas mágicas e pentagramas mágicos. Ele disse logo após dar bom dia aos seus alunos e sem dificuldade conseguir o silêncio da sala. Ele olhou para seu melhor aluno e perguntou: Vicente, você pode me dizer o que são gemas mágicas? Vicente levantou-se da cadeira e disse em voz alta: as gemas mágicas são itens fantásticos que se conectam a corpos mágicos quando atingem a maturidade. Animais, humanos e outros seres mágicos podem se conectar às gemas mágicas ao atingir a maturidade através da cerimônia de despertar.
A gema mágica que se conecta a um determinado ser é a mais compatível com suas características, portanto, espera-se que cada gema tenha propriedades e efeitos diferentes em cada mago. Suas habilidades mágicas são bastante aprimoradas depois que um ser mágico se conecta a uma gema mágica. A partir deste ponto, eles podem lançar feitiços ou usar seus poderes inatos, características em um nível muito avançado em relação às suas próprias habilidades mágicas naturais. Desde o despertar, podemos armazenar nossas experiências neles e usá-los para formar novos feitiços que podem automaticamente gravar-se neles. A partir de então, eles podem nos ajudar na ativação de feitiços, desenvolvimento e muito mais. Se eu fosse resumir a importância das gemas mágicas para os mágicos, eu diria que elas são tão essenciais quanto o cérebro dos mortais incapazes de usar magia. Os cérebros também eram importantes para os mágicos, mas as gemas mágicas serviam para ajudá-los de maneira semelhante, como os cérebros faziam com os humanos normais. Simplificando, era como se, assim como sem um bom cérebro, uma criatura pudesse ser incapaz de desenvolver sua inteligência, sem uma gema mágica, um ser mágico não pudesse usar a linguagem mágica. Um ser mágico sem uma joia era como um humano na Terra sem a capacidade de ler, falar, escrever ou usar qualquer uma das coisas associadas a ela. Não havia problema em viver assim, mas tal pessoa seria naturalmente marginalizada e sua linhagem seria apagada com o tempo. O professor acenou com a cabeça afirmativamente e disse: "O que o Vicente disse está correto. As gemas mágicas são mecanismos que nos permitem compreender mais facilmente a linguagem mágica e, através disso, utilizar melhor as nossas características e afinidades." E os pentagramas mágicos? Ele olhou ao redor da sala até ver sua segunda melhor aluna, Tessa Asper. "Tessa, você pode me dizer o que são pentagramas mágicos?" Ela desviou o olhar, envergonhada, pois não sabia do que se tratava. "Ainda não aprendemos, professor. Mas você nunca se perguntou sobre isso. Aposto que você já viu os pentagramas mágicos em seus pais e parentes." Ele insistiu, sabendo que esses alunos deveriam ter uma boa ideia do que se tratava. Ian levantou uma das mãos e logo depois foi autorizado a falar. Pentagramas mágicos são marcas especiais que ganhamos, ou melhor, que precisamos ter para avançar nos reinos mágicos. Eles podem nos dar uma habilidade compatível com nossas características. Ian não está errado, mas isso não é tudo. Professor Julian disse, andando pela sala enquanto falava, e imagens apareceram no quadro negro. Enquanto a gema mágica dá ao mago a habilidade de usar os diferentes elementos que existem para formar feitiços de muitos tipos diferentes, o pentagrama mágico dá uma habilidade inata e estabilidade à mana de um mago. À medida que ficamos mais fortes, o mana em nossos corpos se torna mais volumoso e altera o corpo e a alma. Isso é tão drástico que naturalmente somos incapazes de avançar nas fileiras da magia sem usar instrumentos secundários. Sem um pentagrama para estabilizar nossa mana, explodiríamos devido à densidade de mana em nossos próprios corpos ao chegar a um certo ponto. Gole, isso. Mas isso é terrível. As crianças comentaram sobre o entorno. E de fato é. É por isso que, no passado, a maioria dos seres mágicos eram de baixo nível e demoravam muito para descobrir como resolver o problema. Ele disse, animado para falar sobre esse pouco de magia que poderia conversar com seus alunos. Mas, para nossa sorte, nossos ancestrais já resolveram isso há dezenas de milhares de anos. Então, sabemos que precisamos absorver pentagramas mágicos toda vez que avançamos nos reinos mágicos para estabilizar nossa mana. Mana natural, então não absorver um pentagrama mágico é o mesmo que estar em um gargalo. Ele continuou a lição. Fim do capítulo. Capítulo 12. Boas notícias? Ao voltar para casa após o término das aulas, Vicente viu Nina pela primeira vez ao passar pela sala. Esta menina tinha quase 4 anos agora. Ao vê-la, Vice a pegou nos braços, balançando-a no ar enquanto ela ria alegremente com seu irmão mais velho. Grande irmão,
Nina disse com sua voz fina enquanto Kate a observava com Vice, sorrindo e passando uma das mãos pela barriga. Ela estava grávida de novo. Kate e Andrew não brincavam quando se tratava de ter filhos. Com menos de 30 anos, os dois já estavam na quarta gravidez. Como foram suas aulas hoje? Sua irmã odiou a aula 5. Kate perguntou, sabendo que seu filho era bem diferente de sua filha mais velha. Foi muito bom. Aprendi sobre pentagramas mágicos, ele disse, olhando para Nina. Ei, você quer aprender alguma coisa? O que? Enquanto Vice falava no ouvido de uma das irmãs, uma mulher de 1,5 metro de altura, muito parecida com Kate, entrou acompanhada de um jovem loiro. Senhorita Fuller, eu trouxe Lauren de volta como prometido. Este jovem vestido de terno disse isso enquanto olhava para a mulher que desejava como sogra. Kate sorriu com simpatia para ele e perguntou: Silas, você gostaria de um pouco de chá? Acabei de ferver um pouco de água. Ah, não. Ele tem algo para fazer, mãe. Lauren disse no lugar de Silas, fazendo com que ele olhasse para ela de forma diferente, já que não tinha nada para fazer. Enquanto isso, Vice olhou pelo canto do olho para a pessoa de quem não gostava. Esse era um dos candidatos a noivo de Lauren, com quem ela vinha interagindo recentemente como teste. Também saía frequentemente para passeios e refeições com jovens pretendentes em busca de alguma afinidade com o futuro marido. Ela não tinha escolha com quem iria se casar, mas poderia interagir com todos eles, desde que não passasse de conversa, claro. Silas sorriu amargamente e disse: Vou dizer adeus agora. Depois que ele saiu, apenas Nina continuou a fazer barulho enquanto os três familiares se entreolhavam. Eu odeio cada um deles, Lauren disse enquanto cerrava os punhos, e sua expressão mudou rapidamente. Por que eu tenho que me preparar para esses homens imundos? Eles são todos pervertidos. Suspiro. Lauren, talvez você esteja sendo precipitada. Enquanto Kate tentava falar com a filha mais velha, um dos homens de Andrew bateu na porta da frente e disse: Jovem Vice, o patrão está esperando por você no armazém da fazenda Price. Ao ouvir isso, Vice deixou a irmã com a mãe e foi embora, sabendo que teria que acompanhar o pai. Até mais tarde, mãe, Nina, Lauren. Ao chegar a um grande armazém onde havia vários vagões, Vice se deparou com seu pai parado ao lado de vários homens que os carregavam. Ele veio para o seu lado e não disse nada, pronto para observar seu velho como vinha fazendo nos últimos meses. Normalmente Vice observava seu pai em silêncio a maior parte do tempo, fazendo perguntas quando via coisas incomuns ou que seu pai ainda não havia apresentado a ele ou respondido às suas perguntas. Andrew desejou que seu filho fosse um negociador ainda melhor do que ele, então não pegou leve com Vice, assim como o homem que o ensinou não facilitou as coisas para ele. Vice, uma das carroças que deveria sair daqui hoje para Mospost está quebrada. Mas devemos levar alguns recursos para esta cidade que precisa daquela carroça. Faremos, Mospost. O acordo do pai naquela cidade diz que se entregarmos menos do que o combinado, o preço médio de cada item cai 10%. Mas não há restrição de atraso. Eu não enviaria nada hoje e concentraria todos os homens em consertando aquela carroça para despachá-la amanhã ao nascer do sol. Ele disse, respondendo à pergunta do pai com o que havia aprendido nos últimos meses. E se tentarem problematizar a entrega por causa do atraso? Andrew perguntou sem olhar para o filho. Impossível. Papai tem um acordo mágico com eles, então eles não podem fazer nada. Mas temos que compensá-los de alguma forma. Mesmo sem a obrigação de fazê-lo, é sempre bom evitar desagradar nossos clientes. Sugiro. Enviaram algumas caixas do vinho Cotre Claret, um dos mais vendidos naquela zona. Isto evitará o enfraquecimento das nossas relações e poderá abrir portas a novos acordos. Nenhuma ação para compensar uma perda ou atraso poderia garantir um ganho para um comerciante. Mas Vicente aprendeu métodos desenvolvidos há mais de 500 anos por comerciantes que transmitiram os seus conhecimentos à geração do seu pai.
Os mágicos podem viver muito, mas o conhecimento transmitido de mestre para discípulo pode viajar através de várias gerações e multiplicar-se em qualidade e quantidade. Com isso, ele aprendeu muitas técnicas e teorias que seu pai aprendeu com seu mestre, que também aprendeu com outras pessoas e desenvolveu algumas dessas ideias. Ao ouvir a resposta do filho, Andrew ficou satisfeito e olhou para seus homens, indicando que fariam o que Vice havia dito. Muito bem, Vice. Você pode assumir parte das minhas responsabilidades antes mesmo de acordar. Ele olhou para o filho em silêncio, formando discretamente uma reverência nos lábios. Aos 14 anos, não terei mais nada para te ensinar. A partir de então, você poderá assumir meus negócios se alguma coisa acontecer comigo. Suas irmãs terão um porto seguro em você. Pai, o que foi? Eu disse algo errado? Vicente percebeu que seu velho estava olhando para ele e ficou em dúvida. Não, você foi perfeito. Continue se dedicando aos estudos. Por mais que ter um conhecimento como o meu já te coloque acima da média, até eu estou longe de alcançar uma posição relevante nesta sociedade. Se você quer influenciar magos de verdade, você terá que superar muito esse conhecimento que você tem. Disse André, imaginando que seu filho não teria grande talento mágico, o que o condicionaria a ter que ser muito influente para isso. Tentarei ajudar a aumentar sua influência nos casamentos de suas irmãs, mas só isso não garantirá muito. Ter uma família grande e posicionar bem as mulheres era uma boa forma de obter vantagens para o herdeiro da família. Mas não se podia depender inteiramente da ajuda dele, por isso André esperava que Vicente encontrasse o seu próprio caminho. Ao ouvir isso, Vicente cerrou os punhos, sentindo-se mal por ter que vender suas irmãs para que sua família crescesse. Ele se opôs totalmente a isso. Infelizmente, ele não tinha voz para contradizer o pai e só podia aceitar essas circunstâncias no momento. Quanto a influenciar magos, ele certamente tentaria isso no futuro. Depois de seus anos na Academia das Estrelas, Vicente aprendeu sobre as outras categorias acima de aprendiz e acólito. Eles eram mago, mago soberano, mago paragon e arquimago. Ele não sabia como esses reinos mágicos eram subdivididos, nem se existiam mais estágios, mas sabia que somente alguém capaz de influenciar pelo menos um mago poderia estar em uma boa posição neste mundo. Os aprendizes estavam no fundo do mundo e havia centenas de milhões deles. Em seguida, os acólitos eram mais raros, mas ainda contavam com dezenas de milhões. Os magos, por outro lado, podiam ser encontrados em torno do reino Polaris às dezenas de milhares. Acima disso, era difícil saber seus números, mas os mágicos do quarto, quinto e sexto estágio eram muito raros, e alguns eram até considerados lendas. Vou me esforçar para que todos os sacrifícios familiares valham a pena, pai. Vice disse em um tom cheio de determinação, fazendo-o parecer muito mais maduro do que realmente era. Suspiro. Bem, você tem que cuidar de sua família, independentemente de onde você irá no futuro. Felizmente, sua mãe e eu ainda estaremos aqui para ajudá-lo. Andrew sorriu antes de dar boas notícias a Vice. De qualquer forma, Vice, quando você terminar seu último ano na academia, pretendo fazer uma grande viagem com sua mãe e suas irmãs. Iremos para Saltist Star City, então você deve se preparar, pelo menos um mês só para chegar lá. Vice sorriu, sabendo que Saltist Star City era a maior cidade da província de Scott. Pelos rumores, Saltist Star City era totalmente diferente das vilas e cidades que ele visitou, que pareciam lugares subdesenvolvidos. Pelo que ouviu, esta cidade tinha mais de 200 mil habitantes. Foi um dos maiores de todo o reino Seidel. Fim do capítulo. Capítulo 13. Presente para o melhor aluno. Alguns meses se passaram rapidamente. Vincent finalmente recuperou um pouco de sua liberdade neste período e ganhou mais tempo para se divertir com seus amigos depois da academia. Mas isso foi o mínimo que aconteceu neste tempo. Depois de anos estudando na Academia de Estrelas, Vice, Rory e Ian finalmente chegaram ao último dia de aula. Vice, Rory, o que você fará de agora em diante?
Meus pais estão tentando me levar para a Academia Real em Salt Star City. Ian disse aos amigos, sorrindo, mal conseguindo esperar para completar 10 anos e viajar para aquela cidade. Vice e Rory caminhavam lado a lado com Ian, cada um deles com mochilas nas costas. Todos cresceram muito e aos poucos se aproximavam da adolescência, período de maturação corporal que ocorre entre os 10 e os 14 anos nos humanos deste mundo. Aos 14 anos, eles não estavam apenas despertando muitas de suas habilidades mágicas, mas esses humanos também estavam atingindo a maioridade e eram considerados adultos pelos padrões locais. Então, com quase 10 anos, eles já tinham cerca de 1,4 a 1,5 metro de altura e 35 a 45 quilos de peso. O cabelo já estava crescendo aqui e ali em seus corpos, e suas vozes lentamente se tornaram mais profundas. Cada um deles estava mais avançado em uma coisa ou outra. Vicente, em especial, era quem tinha a voz mais marcante. Ele então disse: "Espero ver você lá também. Não pretendo ingressar na Academia Real de Salt Star City, mas meu pai tem negócios a fazer lá que farão com que minha família fique lá por alguns meses. Estaremos viajando em uma semana, então ficarei longe da Vila Martel por um tempo." Rory ouviu isso, mas não ficou triste porque seus amigos ficariam longe desta vila por um tempo. "Vou esperar por você. Não tenho planos no momento. Vou apenas esperar que Vice se junte à família dele", Rory disse, confiante no que seu melhor amigo havia lhe contado. Vincent já havia contado a Ian e Rory sobre seu sonho de constituir família e viver do seu próprio jeito. Ian não tinha interesse em ingressar nesta família, pois desejava um dia ingressar no Seidel Magic College e conseguir seu lugar no reino, talvez em uma grande família nobre ou até mesmo adquirindo um título de nobreza. Mas Rory pensava diferente. Depois de ser salvo das garras de Darek e seu grupo, aprendeu muitas coisas com Vicente e, sem outros interesses, decidiu ingressar nessa coisa chamada máfia. Ele sabia que teriam que viver fora da lei, mas a ideia de seguir as suas próprias regras e viver à sombra da sociedade o cativou. Como filho da puta, ele não tinha interesse em se tornar uma figura pública, muito menos em se tornar um servo de um nobre. Devo voltar em no máximo 6 meses. Vice mais uma vez disse isso a Rory, planejando começar sua família nos moldes da máfia assim que ele retornasse. Por enquanto, ele planejava não expor tal coisa aos seus parentes e teria apenas Rory ao seu lado. Até se tornar adulto e ganhar mais liberdade, pretendia continuar assim. Mas assim que assumiu parte dos negócios do pai e deixou a casa da família, ele tinha grandes planos em mente. Rory sabia disso mais do que Ian e acenou com a cabeça para Vice, indicando que ficaria ansioso por isso. "Espero que vocês tenham sucesso nisso", comentou Ian para eles. "De qualquer forma, sentirei sua falta." Os três eram grandes amigos há anos e dificilmente passavam mais do que alguns dias sem se ver nos últimos anos. Mas agora, cada um seguiria caminhos separados. Que tal isso? Sua família ainda estará na vila no futuro, certo? Ouvi dizer que a Academia Real de Salt Star City tem 2 férias por ano, em pelo menos uma dessas férias anualmente, disse Vicente. "Podemos sair para caçar, ou melhor, beber." Nenhum dos três jamais havia bebido, mas como crianças bobas que viam seus familiares e conhecidos um pouco mais velhos fazendo isso, parte deles se interessava por isso. Os três riram ao pensar nisso, concordando que poderiam fazer isso em alguns meses. Depois de chegarem ao portão da academia, os três se entreolharam e se despediram com o aperto de mão especial do grupo. "Vejo você em alguns meses. Vejo você em alguns meses." Ao dizerem isso, eles correram em direção às suas casas enquanto o resto dos alunos da turma 5 deixavam lentamente a academia em grupos. Eram poucos, então não havia muita multidão para fazer barulho ou alguém perder outro entre os jovens que saíam da academia. Assim, ao avistar Vicente correndo em direção à sua casa, o professor Juliano transitou habilmente entre os jovens comemorando sua formatura, aproximando-se desse menino prestes a se tornar ex-aluno. "Vicente, espere um momento.
Ele disse, movendo-se como o vento e aproximando-se rapidamente de seu alvo. Vicente olhou para trás e parou ao testemunhar seu professor mais uma vez usando sua magia. Mas o que Julian e muitos outros faziam quase constantemente com a mana em seus corpos não eram técnicas ou feitiços. Na maioria das vezes, os mágicos usam suas habilidades para coisas mais simples, como se movimentar, aprender algo novo com mais facilidade, melhorar as propriedades de seus corpos, etc. Havia inúmeras maneiras de usar mana, e os mágicos usavam esse recurso para tornar suas vidas mais fáceis, o tempo todo. O que é isso, professor? Você não precisa mais me chamar assim. Você deixou de ser meu aluno quando passou pelos portões da academia. Julian disse antes de dar um tapinha nos ombros de Vicente e se abaixar. De qualquer forma, não chamei sua atenção por causa disso. Aqui, pegue isso. É um presente que estou lhe dando. Abriu uma das mãos e mostrou-a a Vicente. Ao ouvir isso, Vice franziu a testa e olhou para o que estava na mão de Julian. Era um colar de prata com um símbolo preto de meia-lua. Professor, pegue isso. Eu quero que você fique com ele. Julian disse em um tom sério. Encontrei esta coisa enquanto viajava pela província durante a minha juventude. Sempre achei que tinha valor, mas nunca vendi nem descobri se tinha alguma validade. Ele suspirou ao reconhecer sua incapacidade. Vice olhou para ele pensativo, sabendo que aquele homem era um dos magos mais fortes da vila, que não deveria estar longe do quinto triângulo. No entanto, você foi o melhor aluno que já tive. Então, quero que você mantenha isso. Se isso te ajudar de alguma forma um dia e você descobrir o que é, não se preocupe em me dar algo em troca. Eu só quero sei o que carreguei por tantas décadas. Julian parecia jovem, mas já tinha 69 anos. Os mágicos podiam prolongar a sua juventude. Então era comum encontrar pessoas ainda mais velhas que esse homem com a aparência da época em que estavam no auge preservada. Vicente ouviu isso e ficou interessado em recebê-lo. Ele imediatamente sentiu uma sensação de déjà vu quando pegou aquele colar. Ele cerrou os punhos e aceitou. Obrigado, professor. Se um dia eu puder, tirarei suas dúvidas. Depois disso, Vice se despediu, indo finalmente preparar suas coisas para sua partida. Dentro de uma semana, ele e a sua família deixariam esta aldeia rumo à maior cidade da província. Fim do capítulo. Capítulo 14. Viajando para Salt Star City. Os últimos dias antes da viagem da família Fuller transcorreram bem, com Vicente se acostumando lentamente com sua nova realidade como graduado da Academy of Star. Ian já havia partido para a casa de seus tios em Salt Star City, onde faria um teste na Royal Academy da cidade em menos de 2 meses. Se ele morresse, ficaria lá durante todo o ano seguinte, até que finalmente tivesse tempo de voltar e visitar seus velhos amigos e familiares na Vila Martel. Por outro lado, Vice estava focado nesses dias em preparar suas coisas e treinar o máximo possível, já que estaria viajando nas próximas semanas e não poderia treinar. Ele ainda tinha suas responsabilidades com o pai, aprendendo menos atualmente e ajudando mais, com cada vez mais tarefas. Assim, o tempo voou para ele e, finalmente, ao amanhecer deste novo dia, ele e a sua família deixaram a aldeia numa carruagem suficientemente grande para todos. Enquanto os pássaros cantavam e as ruas de terra desta aldeia ainda estavam silenciosas, com muitos moradores ainda dormindo, os cavalos da carruagem da família Fuller começaram a puxá-la. 3 homens estavam à frente da carruagem, o velho cocheiro, que de vez em quando Vice pedia conselhos e obtinha respostas a perguntas, e 2 guerreiros mágicos. O Warrior tinha sua própria classificação. Eles eram chamados de generais e eram subdivididos entre os níveis 1 e 9. Supostamente o general de nível 9 tinha poder de combate equivalente a um mago. Entre estes 2 generais, um estava no nível 6 e o outro no nível 7. Por outro lado, Vicente, suas irmãs, pai e mãe estavam dentro da carruagem. Lauren ficou ao lado de uma das portas enquanto Nina estava entre ela e Vice. Na frente deles estavam Andrew e Kate, ambos sorrindo, mas esta mulher parecia um tanto cansada.
Mãe, você está bem? Lauren perguntou, vendo suor escorrendo pela testa de sua mãe. Estou bem, querido. É que me canso facilmente. Kate disse, sorrindo sutilmente. Seu irmão é muito pesado para mim, então me canso facilmente. Kate ainda estava grávida, mas a data de nascimento do quarto filho não estava longe. Isso deveria acontecer em no máximo 2 meses, quando eles já estivessem em Salt Star City. Ao ouvir sua mãe, Vice suspirou, esperando que seu irmão mais novo nascesse logo, não apenas para que ele pudesse conhecê-lo, mas para que sua mãe pudesse voltar ao normal. Vice amava sua família e não era contra ter vários irmãos. Mas a gravidez neste mundo apresentava ainda mais perigos do que na Terra. Isso o preocupou, então ele não pôde deixar de ficar apreensivo com a situação de sua mãe. Felizmente a família dele tinha o suficiente para pagar um bom médico. Pai, quanto tempo levaremos para chegar ao nosso destino? A pequena Nina, atualmente com 4 anos, perguntou em voz alta, remexendo-se muito enquanto olhava nos olhos do velho. Andrew olhou para a pequena Nina e seus lábios se abriram, mostrando seus dentes perfeitamente brancos. Não será rápido, Nina. Mas prometo que será divertido. Conheceremos alguns lugares até chegarmos ao nosso destino, então você verá muitas paisagens novas. Mal posso esperar. Ela disse. Lauren fechou os olhos e balançou a cabeça. Novas vistas, isso significa que ficaremos presos nesta carruagem por um bom tempo. Seu pensamento era pessimista, mas seu sentimento era muito pior internamente. Lauren estava praticamente sufocando, mexendo constantemente na maçaneta da porta ao lado dela, sentindo que poderia abri-la e fugir a qualquer momento. Ao final dessa viagem ela completaria 14 anos e passaria pelo despertar, algo incrível. Mas ela era mulher e também teria seu noivado declarado muito em breve. Enquanto Lauren suspirava, a carruagem desta família deixou a Vila Martell, iniciando a longa jornada para Salt Star City. Salt Star City ficava praticamente no extremo oposto da província Scott da Vila Martell. Esta família não conseguiu chegar rapidamente ao seu destino, pois se tratava de um território de mais de 400 mil quilômetros quadrados. Seus cavalos eram rápidos, mas não havia estradas pavimentadas no reino Seidel como havia na Terra. As rodas das carruagens quebraram, os magos de baixo nível precisavam descansar, comer e adoeciam se não se cuidassem da maneira certa, então uma viagem longa como essa levaria tempo de uma forma ou de outra. Mas não só isso, mas num mundo mágico, florestas e estradas eram lugares cheios de perigos. Não só outros humanos e animais poderiam causar problemas a qualquer momento, mas até mesmo a vegetação poderia vitimar grupos inteiros. Se uma pessoa viajasse descuidadamente pelo reino Polaris, ela poderia facilmente respirar toxinas liberadas por plantas venenosas, ter sua mana sugada por parasitas, pegar doenças de mana e assim por diante. E assim, o grupo da família Fuller viajaria lentamente, dando a Nina todo o tempo que ela precisaria para vivenciar novas paisagens. 2 semanas depois de deixar Martell Village, o grupo da família Fuller deixou as planícies daquela área onde era sua casa para entrar em um terreno mais acidentado. Quanto mais se afastavam dessa área, mais extremos eram o relevo, o clima e a vegetação. Vicente e Lauren já entenderam o porquê disso. Mesmo assim, ultimamente Andrew e Kate explicaram a Nina que isso acontecia por causa da mana livre na atmosfera. Quanto mais densa a mana em um local, mais extremas seriam as características de uma área. Se um lugar fosse naturalmente frio, poderia ser congelante se a concentração de mana naquela área fosse muito alta ou apenas arrepiante se fosse baixa. A Vila Martell estava localizada em uma área relativamente pobre em mana, com mana suficiente apenas para cultivadores de baixo nível, como humanos, em um dos 2 primeiros reinos mágicos. Por outro lado, quanto mais viajavam em direção a Salt Star City, mais perto chegavam de uma área muito mais densa em mana, onde seres mais poderosos poderiam se desenvolver. Dada esta diferença, era natural que o clima e as paisagens mudassem muito ao longo do percurso deste grupo.
Em particular, hoje o grupo teve muita sorte, e a área por onde passavam estava ensolarada e com ventos relativamente calmos. Os arredores brilhavam com um verde vibrante, e o cheiro da natureza ignorava as barreiras da carruagem desta família até chegar às narinas das pessoas que ali viajavam. Vicente costumava ler bastante durante sua viagem. Ainda assim, neste dia, ele reservou algum tempo para se deitar em cima da carruagem de sua família, aproveitando o sol enquanto os cavalos passavam correndo. Ah, o dia está perfeito! Ele murmurou com os olhos fechados, sentindo a luz do dia penetrando em sua pele e aquecendo seu corpo. Ele não sabia se ainda precisava tomar sol para estimular a produção de vitamina D em seu corpo. No entanto, ele ainda mantinha esse hábito terreno, e foi ótimo fazê-lo. Enquanto relaxava no topo daquela carruagem, ele podia ouvir os guerreiros que estavam ali para proteger sua família conversando com o cocheiro enquanto seu pai e sua mãe dormiam. Nina e Lauren estavam comendo alguma coisa e ele podia ouvir o som delas mastigando. Tudo estava tranquilo em meio a essa região de grandes gramados verdes. Então Vicente tinha um grande sorriso no rosto, sem conseguir esconder os dentes nos lábios. Mas então ele sentiu como se uma nuvem tivesse aparecido acima dele quando percebeu que o brilho daquela área diminuía repentinamente. Não havia nenhuma nuvem no céu agora. Ele pensou antes de abrir os olhos. Quando o fez, viu algo que arregalou seus olhos enquanto o punho de Adam se movia para cima e para baixo. Gole! Naquele instante, duas pessoas apareceram lutando no ar, dezenas de metros acima de onde seu grupo estava passando. Fim do capítulo. Capítulo 15 – Batalha de alto nível. As duas pessoas brigavam no ar, flutuando como se fosse a coisa mais fácil de fazer no mundo. Eles se moviam pelo ar como se estivessem pisando no chão, movendo-se enquanto atacavam uns aos outros, esquivando-se, defendendo-se e contra-atacando. Em meio aos movimentos rápidos, impossíveis de acompanhar por Vicente, pentagramas mágicos apareciam ao seu redor, brilhando intensamente à medida que diferentes formas de poderes apareciam nos arredores. Tudo estava acontecendo em uma velocidade difícil para alguém sem controle de sua própria mana como Vicente acompanhar. Mas ele pôde ver quando um pentagrama amarelo brilhou intensamente, e um dos braços de um dos dois se transformou em um membro 4 vezes maior, mostrando contornos animalescos. Então aquela pessoa atacou seu oponente com as garras que cresceram em seu corpo, formando lâminas no ar em direção ao seu alvo. Uau! O outro homem moveu-se rapidamente contra este ataque enquanto um pentagrama verde brilhava na frente dele. Desse pentagrama verde, algo começou a emergir do vazio do espaço como se fosse um portal espacial. Logo um gigantesco escudo dourado se solidificou diante deste mago, parecendo ser algo tão concreto quanto a carruagem em que a família Fuller estava. Vicente abriu a boca, observando esses movimentos, identificando várias coisas nos curtos momentos que se passaram desde que notou a perturbação causada pelo combate desses dois soberanos mágicos. Andrew olhou pela janela de sua carruagem e gritou, sem acreditar que naquele lugar dois mágicos tão poderosos haviam aparecido. O quê? Eles são soberanos mágicos? Vice exclamou enquanto Lauren olhava pela janela com a boca aberta. Soberanos mágicos. Não é por menos que essa pessoa tem um pentagrama mágico verde. Os pentagramas mágicos tinham sua própria classificação. Variavam em qualidade de acordo com a origem, indo do pior ao melhor na seguinte ordem: vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, índigo e violeta. De acordo com a teoria mágica que Vice aprendeu, os pentagramas de magia vermelha podiam ser encontrados na proporção de 1 para cada 10 seres mágicos naturais. Em outras palavras, eles eram fáceis de encontrar e absorvê-los não deveria ser difícil, mesmo para magos iniciantes. Os laranja podem ser encontrados na proporção de 1 para 200, os amarelos de 1 para 4.000, os verdes de 1 para 80.000, os cianos de 1 para 1.600.000, os índigo de 1 para 32 milhões e os violetas de 1 para 640 milhões. Mas Vice sabia que este registro se baseava nas informações catalogadas por esta civilização mágica.
Na prática, encontrar tais pentagramas pode ser mais difícil ou mais fácil. Era apenas uma probabilidade, então em um lugar poderia haver recursos ou locais capazes de gerar um pentagrama mágico violeta ou nenhum. Ao ver aquele homem com um pentagrama mágico verde, ele viu uma pessoa extremamente privilegiada e sortuda, uma das poucas neste mundo que tinha algo tão bem classificado. Serei capaz de me tornar assim? Ele se perguntou enquanto acompanhava um pouco da batalha até aquele momento com olhos brilhantes. Em meio à observação atenta de Vice, seu pai gritou para os homens na frente de sua carruagem. Rápido! Tire-nos daqui o mais rápido possível. É muito perigoso para nós estarmos perto de uma batalha de dois soberanos. Ele disse em um tom agitado, suando frio. Passada a surpresa inicial, seu lado racional entrou em ação e deu a ordem que deveria. Enquanto o cocheiro fazia o que devia, os dois homens que lutavam nos céus conversavam entre golpes. Hoje será o seu fim, velho bicho. Aquele com o melhor conjunto de pentagramas disse enquanto outro de seus pentagramas brilhava intensamente, desta vez mostrando um amarelo. Malik, não fique tão confiante. Por mais que eu não tenha o conjunto ideal de pentagramas, posso acabar totalmente com a sua raça. Outro pentagrama amarelo brilhava aos pés deste homem enquanto a gema mágica em sua testa refinava constantemente sua mana em direção aos seus pentagramas. Então um esqueleto de uma criatura bestial gigante apareceu do espaço, primeiro revelando uma de suas garras e depois mostrando-se completamente. Este esqueleto brilhava em cinza, enquanto no lugar de seus olhos havia duas luzes amarelas. Emitia uma sensação mortal, e qualquer criatura a quilômetros de distância sentiria arrepios ao mover os ossos faciais enquanto uivava a qualquer momento. Simultaneamente, uma silhueta amarela apareceu atrás de Malik, seus olhos brilhando de uma forma que parecia que iriam explodir a qualquer momento. Dex, Malik. Os dois ignoraram tudo ao seu redor e mais uma vez correram um contra o outro, atacando com o máximo que tinham. Os olhos da silhueta dourada, que se parecia muito com o corpo de uma mulher, explodiram, e um grandioso relâmpago amarelo disparou em direção ao corpo de Dex. Simultaneamente a isso, o esqueleto bestial estranhamente abriu a boca ao máximo que pôde e um rugido estrondoso irrompeu, fazendo com que a mana ao redor vibrasse intensamente. A merda! Naquele instante, todos na carruagem da família Fuller levantaram as mãos em direção aos ouvidos, ouvindo aquele som estridente quase insuportável. Isto era especialmente verdadeiro para as crianças, que ainda não haviam passado pelo despertar e estavam totalmente desprotegidas contra ele. GH! Vicente gritou de dor ao sentir o sangue escorrendo de suas orelhas, mas se preocupando muito mais com suas irmãs, que gritavam ainda mais alto do que ele. Ao contrário do que alguns poderiam pensar, testemunhar uma batalha de magos de alto nível não foi algo agradável. Por mais que alguém pudesse aprender coisas maravilhosas observando pessoas poderosas lutando, uma batalha mortal entre especialistas poderia colocar em perigo todos os que estavam nas proximidades. A primeira vez que viu mágicos lutando de verdade, Vicente imediatamente percebeu que este mundo era realmente muito mais perigoso que a Terra. Não só isso, mas com grande poder veio uma grande responsabilidade. Aqueles dois não se importavam nem um pouco com quem estava nas proximidades, e agora toda a família de Vice estava em perigo. Merda! Por favor, pare! Ele tentou gritar, mas sua voz não chegou nem aos que estavam na carruagem. Enquanto isso, os dois ataques colidiram nos céus, com um desviando o outro do seu foco principal. Lauren olhou pela janela e viu o feixe de luz dos olhos daquela silhueta colidir com as vibrações de mana geradas pelas ondas sonoras da habilidade de seu oponente e vir em direção à sua carruagem. Não! Ela gritou ao sentir dor nos olhos. Um momento depois, o feixe de luz desviado pelo ataque de Dex quase atingiu a carruagem da família, derretendo o chão lateral por onde passavam. GH! Andrew, temos que fugir a pé. Se continuarmos assim, todos morreremos. Kate disse ao marido, vendo que ele já estava tentando ajudar Lauren e Nina.
Este homem estava suando frio, mas tomou a difícil decisão de tentar a própria sorte fugindo. Vamos, ele disse para sua esposa, esperando que ela fosse em frente. Quando saíram daquela carruagem, ele olhou para os 3 homens ali e disse, usando sua mana para se comunicar com eles. Um de vocês vai na frente e o outro leva Vicente. Vamos fugir a pé. Ok. Rapidamente o cocheiro e outro homem saíram da carruagem e correram na frente, alguns passos à frente de Kate e do resto da família. André tinha as 2 filhas nos braços e Vicente já estava nos ombros daquele general. Ao ser carregado por aquele homem, Vicente olhou novamente para o céu e viu todos os pentagramas daquelas pessoas. Um deles tinha vermelho, laranja, amarelo e verde. A combinação ideal para alguém em seu estágio mágico no Polaris Realm. Mas o outro faltou um pouco e só tinha vermelho, laranja, amarelo e amarelo. De qualquer forma, todos os pentagramas se uniram em torno de seus ataques, elevando sua intensidade ao máximo. Morrer. Esse é o fim, Dex. Os 2 ataques continuaram a colidir, desviando parte de seu poder para os arredores, enquanto, aos poucos, Malik conseguia penetrar a barreira do som de seu rival. Quando isso aconteceu, uma explosão gigantesca apareceu nos céus daquela área. Boom! Fim do capítulo. Capítulo 16, Tragédia. Boom! Quando o ataque de Malik superou o poder de Dex, o raio laser vindo da silhueta dourada atrás dele finalmente superou a barreira do som que o impedia de atingir seu inimigo. Quando isso aconteceu, o grande esqueleto bestial se partiu, explodindo em incontáveis pedaços. Nesse instante, enquanto a família de Vice tentava fugir a pé, os restantes ataques deste conflito ainda vitimavam a envolvente, com o laser a derreter o solo e as ondas sonoras ainda a propagarem-se pelo ar. Nina já havia desmaiado nos braços do pai, enquanto Lauren tinha sangue escorrendo pelas orelhas, olhos e nariz. Vicente estava em situação menos grave do que eles, mas mal conseguia ouvir alguma coisa enquanto observava os gramados próximos sendo destruídos. O laser estava derretendo o solo que atingiram enquanto as ondas sonoras devastavam as plantas menores da área. Mas quando o esqueleto gigante no ar explodiu, fragmentos dele caíram do céu, formando algo semelhante a uma chuva de meteoros. Quando os primeiros pedaços de ossos caíssem nas proximidades, os terremotos se espalhariam pelos arredores. Pedaços de solo voariam pelo ar e dariam lugar a crateras do tamanho de carruagens. Ao mesmo tempo, parte da vegetação próxima começaria a pegar fogo. Vicente viu tudo isso com um simples olhar para o lado ao sentir os fortes ventos da região movimentando seus cabelos durante a tentativa de fuga. Estrondo. A carruagem de sua família foi atingida por um daqueles pedaços de osso, explodindo em inúmeros pedaços. Caramba! O que está acontecendo? Por que estávamos envolvidos nisso? Ele pensou, suando profusamente, com uma dor no peito. Estrondo. Outro pedaço de osso caiu próximo ao local onde ele passava com sua família, e todos imediatamente mudaram de direção. Mas mesmo enquanto faziam isso, todos estavam cobertos de sujeira, ficando totalmente sujos enquanto tentavam escapar. Isso não é justo, porque nossos planos têm que ser interrompidos e nossas vidas colocadas em risco só por causa de uma briga entre pessoas que nem conhecemos. Ele olhou para cima, lembrando-se das vozes que ouvira antes de machucar os ouvidos. Enquanto isso, ele viu os rostos daqueles homens, um homem de meia idade e cabelos pretos e outro relativamente jovem, loiro e de olhos azuis. Ao se virar para olhar para sua família em fuga, pensando em contar ao pai o que tinha ouvido e visto, ele viu algo fora de seu controle acontecendo. De repente, uma lasca de osso do tamanho de um cavalo caiu em cima de onde sua mãe estava passando. Em um instante, Vice sentiu sua espinha gelar e um aperto em seu coração quase o fez parar de respirar momentaneamente ao ver sua mãe e aquele pedaço de osso acima dela. No instante seguinte, sua mãe não pôde mais ser vista enquanto aquele osso afundava no chão. Não! Andrew viu essa cena terrível se desenrolando diante dele e gritou com todo o fôlego, mesmo com Nina e Lauren em seus braços. O que é isso? O que aconteceu?
Lauren gritou, eu não consigo ver, mas Andrew estava caindo de joelhos no chão e não conseguia dizer nada. Tudo o que ele tinha em mente desapareceu naquele instante em meio à dor mais insuportável que uma pessoa poderia sentir surgiu em sua mente. Sua mente foi repentinamente desligada da realidade quando ele perdeu o maior amor de sua vida. Sua dor não era física, mas emocional, a pior de todas. Lágrimas escorriam dos olhos de Vicente enquanto ele sofria, impedindo-se de se mover para olhar o local onde Kate havia desaparecido para sempre. Mãe! Ele lutou contra o guerreiro que o carregava, tentando se soltar e correr para onde sua mãe deveria estar. Me solte! Me solte! Vou salvar minha mãe! O homem que segurava Vicente sentiu-se péssimo nesta situação, mas não deixou o rapaz ir. Ele ignorou os chutes e socos da criança e continuou correndo, desviando da cratera onde a mãe de Vice e o cocheiro morreram esmagados. Wesley, chame o Sr. Fuller. Não podemos deixá-los para trás. Aquele guerreiro gritou para seu companheiro mais à frente. Aquele homem olhou para trás e rapidamente se virou, fazendo o possível para alcançar o empreiteiro. Em meio a isso, Vicente finalmente não aguentou mais e aos poucos foi diminuindo a força em suas braçadas, sentindo uma vontade imensa de dormir. Mãe, mãe, onde você está? Por favor, não me deixe. Com esse último pensamento, Vicente desmaiou, frustrado, com medo, mas também irritado e odiando aqueles que estão por trás desta tragédia. 6 horas depois, após a batalha entre aqueles poderosos magos, o grupo que sofreu as terríveis consequências de estar no meio da batalha de outra pessoa finalmente conseguiu chegar a um lugar mais tranquilo. Após horas de corrida a pé, os dois guerreiros conseguiram trazer Vice, suas irmãs e seu pai para as proximidades de uma caverna, onde agora se abrigavam dos fenômenos anteriores. Depois daquela grande luta, a mana no entorno seria perturbada pelas próximas horas, então mesmo após o término da luta, o entorno da batalha ainda sofreria as consequências daquele confronto. Assim, os dois homens agora observavam a entrada daquela caverna, suspirando ao se lembrarem do que acabara de acontecer. Mages sovereigns, eu não pensei que eles fossem tão fortes. O mais fraco dos dois generais disse. Um mágico do 4º estágio é poderoso. Seu chefe disse. E o confronto entre os soberanos não é simples. Para pessoas como nós, sobreviver para contar a história já é uma grande conquista. Diga isso para esta família. Wesley murmurou enquanto olhava para trás, observando na direção de Andrew. Este homem havia perdido sua esposa grávida bem diante de seus olhos. Quão doloroso isso não deveria ser. Mas de alguma forma, ele encontrou forças para cuidar de seus 3 filhos feridos e neste momento estava cuidando da mais ferida de todos, Nina. Nina era a menor, então ela foi a mais atingida das 3. Quanto a Lauren e Vice, Andrew não tinha certeza da gravidade da situação deles, já que ele não era médico. Mas era um facto que a sua filha mais velha perdeu a visão. Por outro lado, Vicente estava dormindo profundamente e ninguém sabia se ele estava gravemente ferido. Tudo o que podiam dizer sobre ele era que sentia dor enquanto murmurava o nome da mãe a cada poucos momentos e tremia vigorosamente. Suspiro. Será uma longa viagem. Soren, o general nível 7, disse em voz baixa. Fim do capítulo. Capítulo 17. A situação das crianças. Alguns dias depois, o grupo da família Fuller finalmente conseguiu deixar a área afetada pela Batalha dos Dois Soberanos, voltando para Salt Star City. Sem cavalos nem carruagem, ultimamente eles se moviam mais lentamente pelas estradas perigosas da região. Felizmente, nenhum dos muitos perigos os vitimou atualmente. Depois de passar por 2 aldeias sem médicos, finalmente chegaram a uma cidade esta manhã. Vicente, Lauren e Nina estavam ainda pior do que dias atrás, com menos brigas entre a vida e a morte. Ao chegar a este local, Andrew correu imediatamente com os 2 guardas para a propriedade de um médico local. Depois de pagar informações a um guarda local, eles conseguiram o endereço de um médico e instruções para chegar ao local.
Então, enquanto o frio da noite levava lentamente as pessoas desta cidade para suas casas, esses 3 adultos chegaram em frente a uma residência na zona sul da cidade. Este local parecia bastante nobre e bem cuidado, com iluminação pública e uma rua pavimentada com pedras hexagonais. Não havia buracos nas calçadas e todas as residências da região eram grandes o suficiente para acomodar famílias de 10 pessoas, e cada uma tinha seu próprio projeto. Não foi difícil dizer que este era um bairro de pessoas ricas ou mesmo nobres. Por favor, atenda-nos, Dr. Marcos, por favor. Meus filhos correm risco de morte. Andrew não se incomodou com o local onde estava e gritou desesperadamente ao bater na porta daquela casa. Ele estava com Nina apoiada em seu peito, segurando-a com um dos braços enquanto Vice e Lauren estavam nos braços dos 2 guardas. Cada um deles estava vestido com roupas limpas e não tinha feridas ou manchas de sangue à vista. Limpar e parar o sangramento era algo que qualquer pessoa com capacidade de controlar mana poderia fazer. Mas esses homens, especialmente Andrew, ainda estavam vestidos com as mesmas roupas daquele dia fatídico, não tendo tomado um único banho desde então. Sua barba parecia desleixada e seu suor fedia tanto que apenas pessoas tão sujas quanto ele ou inconscientes não se importariam em ficar ao seu lado. Enquanto isso, profundas olheiras marcavam o contorno de seus olhos, olhos cheios de tristeza e arrependimento. Mas um brilho permanecia neles, algo que mostrava a quem o via que ele ainda não havia desistido. Em meio aos seus gritos, cheios de emoção e medo, a porta à sua frente se abriu e ali apareceu um homem de cabelos brancos, rugas perto dos olhos, com quase 2 metros de altura. Essa pessoa estava vestida socialmente, com suspensórios pretos segurando as calças. Por favor, ajude-me a salvar meus filhos. Pagarei o que for necessário. Andrew implorou a essa pessoa, embora não tivesse certeza se era o médico desta residência. Aquele homem tinha uma expressão séria no rosto, tendo ido até sua porta para ver quem estava incomodando seu jantar. Ele não estava mais no horário de expediente e não recebia pacientes em sua casa. Mas ao ver a menina nos braços do homem sujo à sua porta, este velho não pôde deixar de mudar um pouco a sua expressão. O corpinho rechonchudo de Nina estava pálido como uma folha de papel, ela tremia e seus olhos rolavam continuamente. Ficou claro que ela estava sofrendo. Os olhos do homem se estreitaram e ele perguntou: "O que há de errado com essa garota? O que aconteceu?" Ele poderia recusar ou perguntar onde eles tiveram a audácia de bater à sua porta àquela hora da noite. Mas se ele recusasse o serviço, tinha certeza de que essa garotinha morreria. Por mais zangado que estivesse, ele não poderia se recusar a ajudar essas pessoas. Esta sociedade pode ser complicada, cheia de pessoas capazes de cometer atrocidades. Mas muitas pessoas tinham os seus princípios morais e a sua honra profissional. Ao ver aquela criança que poderia morrer em pouco tempo se não fosse tratada, ele, médico capaz de salvá-la, não poderia simplesmente ignorar o seu caso. Como pai de 5 filhos, ele manteria essas pessoas em mente se não cuidasse delas agora. Estávamos envolvidos em um conflito de especialistas. Tentamos escapar o mais rápido possível, mas os 2 soberanos eram fortes demais para escaparmos a tempo. Andrew disse enquanto passava o corpinho de sua filha para este homem. O Dr. Marcos ouviu isso enquanto corria para o escritório em sua residência. "O que?" ele expressou ao ouvir o título Soberanos da boca de Andrew. Enquanto o grupo de Andrew seguia esses homens, uma mulher de meia idade e 2 adolescentes apareceram num corredor daquela residência. "E aí, querido?" Mas ao ver aquelas crianças feridas, a esposa de Asher Marcos respondeu à sua própria pergunta: "Essas crianças não estão bem." Ela não era médica, mas ajudou o marido ao longo dos anos e aprendeu muitas coisas. "Crianças, fiquem aqui e não incomodem seu pai." Ela ordenou enquanto corria para o escritório onde aqueles 4 adultos já haviam entrado. Enquanto os 2 guardas colocavam os corpos de Vice e Lauren em uma poltrona grande o suficiente para os 2, o Dr. Marcos já estava com Nina em uma maca, examinando seu pequeno corpo. "Doutor,
Andrew apertou as mãos uma contra a outra, o coração batendo mais forte no peito. O médico ficou em silêncio por um momento enquanto seus olhos brilhavam em um verde majestoso, combinando com a mana que cobria suas mãos. Usando um instrumento que parecia uma moeda, ele sentiu mais profundamente os problemas do corpo da garota. Pai, tenho boas e más notícias. Ele disse depois de um minuto, enquanto sua esposa já estava ao seu lado ajudando-o. Gole, qual é o bom? Perguntou André. Sua filha viverá. E qual é o ruim? Ele respirou fundo, preparando-se para o que quer que fosse. Sua audição foi perdida. Ela nunca mais distinguira ondas sonoras. Ela é surda, pai. Ele disse sobre o que não poderia fazer nada primeiro. Parte do cérebro dela também foi afetada. Mas isso posso tentar consertar. Porém, você deve saber que não há garantias sobre o futuro. O procedimento pode gerar sequelas. Isso pode variar desde prejudicar sua mobilidade até mesmo seus talentos mágicos. As pessoas naquele escritório ficaram em silêncio até Marcos perguntar: você deseja que eu prossiga? Mas saiba que se eu não fizer nada, a situação dela poderá ser muito pior. Por favor, faça o seu melhor, doutor. Andrew sentou-se em uma cadeira e abaixou a cabeça, escondendo o rosto das pessoas ali presentes. Querido, prepare-a. Vou verificar a situação desses dois antes de prosseguirmos. Ele disse antes de se aproximar de onde Lauren e Vice estavam. Enquanto sua esposa cuidava de Nina, esse homem rapidamente percebeu que Lauren havia perdido a visão e também tinha parte da audição afetada. Porém, com tratamento e paciência, um dia ela conseguiria ouvir normalmente novamente. Lauren teve outros ferimentos internos, assim como Nina. Mas eles foram o mínimo e, com os primeiros socorros e alguns dias de descanso, ela conseguiu se recuperar totalmente dos ferimentos. Olhando para o caso de Vice, este homem ficou positivamente surpreso, notando que este menino não havia sofrido quase nada comparado às suas irmãs. Ele estava inconsciente e sua audição também foi afetada, mas seu caso foi o mais fácil de tratar dos três. Esse menino parece ter tido sorte. Ele suspirou enquanto deixava Vicente de lado e anotava algumas coisas para sua esposa adiantar enquanto ele cuidava de Nina. Um dos soberanos que vocês encontraram deve ser o velho Dex das Montanhas dos Ossos, suspiro, vocês realmente tiveram muito azar. Ele comentou ao relacionar o nível de cultivo com o sofrimento desses jovens. Mas não se preocupe, pai, esses dois ficarão bem depois de um tempo. Principalmente o menino. Obrigado, doutor. Obrigado. Fim do capítulo. Capítulo 18. Desejo de vingança. Depois de alguns dias na cidade anterior, Vicente e Lauren finalmente acordaram de seus estados. Lauren foi a primeira a acordar e a mais afetada. Ao saber que não veria mais a partir daquele dia, ela se trancou no quarto da casa que seu pai havia conseguido nesta cidade. Ela quase não comia as refeições que o pai servia, sempre muito triste. Até dormir à noite não era fácil para ela. Em meio a seus pesadelos, ela acordava na escuridão desesperadora de sua vida atual, algo difícil de se acostumar. Ela já tinha ouvido do pai que a mãe e o bebê na barriga de Kate não estavam mais entre eles, então ela sofreu o dobro. Anteriormente ela estava tão triste por ter que ficar noiva de um homem de quem ela não gostava, mas agora ela não conseguia deixar de perceber o quão tola ela era. Ela não teve nenhum problema antes. Sua vida poderia ser considerada perfeita, mas mesmo assim ela havia reclamado tantas vezes com os pais. Agora tudo o que ela queria era ter aquele problema. Se ao menos ela pudesse trocar a visão perdida, trazer a mãe e o irmão de volta, pelo custo de um casamento. Ela nem se importaria se tivesse que se casar com um velho nojento. Mas a realidade dela era cruel e seus pensamentos não mudariam nada. Agora ela estava cega, não tinha mais mãe e possivelmente deixaria sua posição favorável anterior e permaneceria solteira mesmo que não quisesse. Mas enquanto ela vivia a sua situação deprimente, Vicente acordou esta manhã.
Ao acordar, ele não havia recuperado totalmente a audição, mas entendeu perfeitamente quando seu pai lhe contou sobre sua mãe, Nina e Lauren. Ele tinha visto quando um pedaço de osso esmagou sua mãe, mas ainda ouvia com lágrimas nos olhos as palavras de seu velho. Nos dias anteriores, ele tinha pesadelos constantes com a morte de sua mãe e, quando acordou, não pôde deixar de rezar aos céus para que fosse apenas um sonho ruim. Mas ao ouvir tudo de Andrew, qualquer esperança no coração de Vicente foi destruída. Depois que o pai terminou de lhe contar o ocorrido, bem como a situação das irmãs e onde elas estavam, Vicente se viu sozinho no quarto em que estava. Deixando a água fria correr por seu corpo enquanto suas lágrimas continuavam escorrendo de seus olhos. Tudo o que ele conseguia pensar era na doce e gentil Kate em sua mente, relembrando seus últimos dias ao lado de sua mãe. Mas ao pensar que nunca mais haveria e nem poderia se despedir dela adequadamente, sentiu um vazio muito pior, com um nó indescritível na garganta. Ele queria gritar e fazer todo o mundo sentir a dor que ele estava suportando agora, mas não conseguiu. Ou melhor, ele não tinha a capacidade de fazer isso. Nem mesmo tendo suas habilidades despertadas, Vicente não era muito mais que um inseto comparado ao nível que precisava atingir para afetar esta realidade. Ele sabia disso e isso o fez se sentir 2 vezes pior. Infelizmente, ele estava impotente. Merda, merda, merda. Ele sentiu uma súbita onda de raiva e deu um soco na parede à sua frente, ignorando a dor em seus punhos. Maldito seja, Dex, Malik! Ele gritou, lembrando-se dos nomes que ouvira durante aquela batalha. Um dia eu vou te encontrar, não importa quanto custe ou quanto tempo demore. Não vou parar até te contar o que aconteceu com minha mãe. Ele continuou socando a parede à sua frente até que as feridas em seus punhos se abriram e o sangue jorrou. Ao ver gotas vermelho escuras escorrendo de suas mãos, Vicente parou e olhou para elas, sentindo uma sensação única em seu corpo. Sem perceber, ele jurou com seu próprio sangue vingar o assassinato de sua mãe. Ou vou me vingar ou morrerei tentado. Após essas palavras cheias de convicção, Vice terminou de tomar banho e se vestiu rapidamente, enrolando os dedos para esconder o que acabara de fazer. Saindo de seu quarto, ele foi direto para o quarto onde seu pai havia dito que Lauren estava. Ele sabia que sua irmã Lauren havia sofrido mais que ele e entrou sem bater na porta. Lauren, sou eu, Vice. Ele disse enquanto se aproximava da cama onde sua irmã estava abraçada em um travesseiro. Vício, você está acordado? Ela perguntou enquanto olhava para uma direção diferente de onde Vicente estava. Vendo como a irmã ainda não estava acostumada a reconhecer a posição das pessoas pelo som, Vicente sentiu mais uma vez uma onda de raiva no coração. Sinto muito, irmã mais velha. Ele disse com dificuldade. Sei que estou fraco agora, mas prometo a você. Um dia vingarei nossa mãe. Lauren não acreditava que um dia seu irmão seria capaz de vingar sua mãe ou mesmo o que havia acontecido com ela e Nina. Mas ela conhecia bem o irmão e sabia que ele não estava brincando. Lágrimas escorreram pelo seu rosto novamente enquanto ela dizia: Vicente, não se preocupe com isso. Vou sentir falta da mãe, mas a vida é assim. Não há nada que possamos fazer. Essas pessoas eram soberanos. Mesmo que eles fossem paragons ou arquimagos, não importa. Farei todo o possível e impossível para alcançá-los. Ele disse com convicção. Apenas acredite em mim, irmã. Um dia trarei paz para mamãe. Lauren sentiu um aperto no coração, mas não disse nada. Ela conhecia Vicente, uma vez que ele decidiu fazer algo. Vicente. Em meio ao desespero da escuridão, Lauren sentiu seu coração bater mais forte, sentindo o terrível destino de sua família. Mais alguns dias se passaram enquanto o grupo da família Fuller continuava naquela cidade. Durante este tempo, Vicente e Lauren continuaram o tratamento com o Dr. Marcos, enquanto Nina finalmente acordou após o complicado procedimento a que foi submetida. Pelo que o Dr. Marcos dissera a Andrew, o caso dela era delicado e ele acompanharia a filha mais nova aos médicos todos os meses durante os próximos 6 meses.
No momento, ela não parecia ter nenhuma sequela além da surdez. Mas as marcas da operação a que foi submetida podem aparecer a qualquer momento. Se ela mostrasse algum sinal preocupante, ele deveria procurar médicos de melhor classificação, se possível magos. Devido à ausência de mágicos dessa classificação na maior parte da província de Scott, assim que Nina acordou no dia anterior, Andrew decidiu partir para Salt Star City. Anteriormente, eles estavam indo para lá a negócios. Mas ele não sabia mais se ainda queria fazer isso. Talvez ficar nesta cidade e tentar cuidar dos filhos fosse a melhor coisa para ele. Mas ao saber da necessidade de Nina, ele voltou atrás e decidiu partir na noite anterior com a família para o antigo destino. Então, no momento, Andrew e sua família estavam na estrada, aventurando-se mais uma vez enquanto viajavam para a maior cidade da província. Desta vez o interior da carruagem estava muito mais silencioso, com cada pessoa lidando com suas perdas à sua maneira. Esta viagem não duraria tanto tempo e, em mais 3 semanas, finalmente chegariam à maior cidade da província, onde estava o seu futuro próximo. Fim do capítulo. Capítulo 19, chegando em Salt Star City. Chegando nas proximidades de Salt Star City na carruagem alugada da família Fuller, os membros daquela família estavam com um humor diferente do que imaginavam que estariam ao chegar lá. Enquanto alguns olhavam seriamente para a maior cidade da província, outros apenas ouviam o som cada vez mais agitado daquele lugar chegando aos seus ouvidos. Andrew tinha uma expressão solene no rosto pálido e desidratado. Hoje ele parecia alguns anos mais velho comparado ao homem animado que havia deixado a Vila Martel semanas atrás. Seus cabelos brancos tomaram conta da cabeça e da barba, aparecendo junto com seu crescente pessimismo. Tenho que encontrar um médico para Nina. Ele pensou em sua prioridade. Este homem tinha todo um mundo de problemas sobre os ombros, mas os ignorou enquanto não resolvia sua maior preocupação, a vida de sua filha mais nova. Vicente estava fisicamente bem e Lauren, por mais que tivesse perdido a visão, acabaria conseguindo viver sem grandes contratempos. Só Nina não tinha garantia de nada. Enquanto Andrew pensava nela, esta menina olhou para a cidade ao longe, no colo do pai, vendo a maior parte daquele lugar enquanto a carruagem descia uma colina. Mas ela não tinha certeza do que pensar, já que não só todos estavam tristes, mas ela havia perdido a mãe e não conseguia mais ouvir. Então, embora ela visse essa cidade litorânea à sua frente, de onde ela podia ver o mar, essa garota não ficou nada feliz. Por outro lado, Lauren não conseguia ver este lugar. Ainda assim, pelas descrições ocasionais que seu irmão lhe dava, ela sabia que os ruídos que ouvia vinham de Salt Star City. Finalmente estamos chegando a este lugar. Ela suspirou ao ouvir o barulho de carroças, carruagens e pessoas conversando mais à frente. Sua audição melhorou significativamente desde sua recuperação. Devido à perda de visão, ela agora podia ouvir coisas que outras pessoas teriam dificuldade em ouvir. Mas ela não se importou com isso. Tudo o que Lauren queria era que o tempo passasse e que ela passasse pelo seu despertar. Semanas depois de ter perdido a mãe, ela lentamente aceitou a situação em que se encontrava. Agora ela não tinha mais a mãe presente e estava cega. Ou ela aprenderia a viver assim, ou sua vida seria ainda mais miserável do que já era. Então ela estava focada em seu aniversário de 14 anos, que aconteceria em alguns meses. Um dos propósitos da viagem desta família para Salt Star City era que ela despertasse seus poderes enquanto seu pai fazia negócios localmente. O despertar não era algo que um mago pudesse passar em qualquer lugar. Apenas cidades com mais de 50.000 habitantes tinham o Templo do Despertar, um lugar especial onde normalmente eram encontradas gemas mágicas. Como ela estava perto da maioridade e passando por um despertar, Andrew planejou aproveitar a oportunidade para despertar os poderes mágicos de sua filha no maior templo da província de Scott. Então tudo que Lauren queria agora era despertar seus poderes e voltar para casa. A partir daí, ela poderia aprender a conviver melhor consigo mesma e até mesmo planejar o que fazer a seguir.
Mas isto era totalmente diferente do que Vicente tinha em mente. Olhando para esta cidade, os olhos deste menino de cabelos negros eram penetrantes como os de uma águia. Neste lugar ele não via lugar para se divertir e aprender mais sobre este mundo. Houve a oportunidade de começar a fazer negócios com o pai e aos poucos assumir o controle do que o pai tinha. Vou usar isso para me financiar e obter as informações necessárias para minha família. Ele pensou, com várias coisas em mente, mas precisava de informações básicas para identificar o melhor caminho a seguir. Ele definitivamente não poderia roubar nada no momento, já que não sabia como a magia poderia influenciar as defesas do tesouro e coisas do gênero. Mas como bandido em sua vida passada, ele não tinha absolutamente nada contra roubar o que precisava para atingir seus objetivos. Por enquanto, ele deixou essa alternativa de lado e conseguiria contatos e informações através dos sócios de seu pai. O seu pai também já lhe tinha prometido 50% do lucro que obteve quando ele próprio estava por trás do negócio, pelo que esta seria também a oportunidade de Vicente ganhar moedas por conta própria. Nós ficaremos nesta cidade até que Loren desperte seus poderes mágicos. Depois disso, voltaremos para a aldeia. Ele pensou enquanto observava sua carruagem se aproximando da entrada da cidade. Nesse momento, me juntarei a Rory e começarei meus planos para formar minha própria organização. Depois da conversa com a irmã mais velha, Vice não tocou mais no assunto de vingança. Ele era muito fraco e pobre em comparação com seus inimigos. Como não era bobo, estava deixando de lado seu propósito de vingança para planejar os primeiros passos de sua organização, algo que ele poderia fazer. Mas pensamentos de vingança apareciam repetidamente em sua mente para irritá-lo. Assim, enquanto todos dentro daquela carruagem permaneciam em silêncio, o cocheiro contratado para esta viagem conduziu os cavalos pela entrada daquela cidade. Para onde vamos, senhores? Este homem perguntou aos dois guardas do grupo familiar Fuller. Soren então disse: vá para uma boa pousada. Nada muito sofisticado, mas não tão ruim a ponto de essas crianças estarem em perigo. Aquele homem que contrataram na cidade onde o Dr. Marcos tratou Nina e seus irmãos assentiu e logo se dirigiu a um lugar que conhecia. Quando chegaram em frente ao Lord's Lagoon Resort, havia itens de armazenamento neste mundo, mas eram itens mágicos caros para pessoas simples como eles. Portanto, toda a bagagem que trouxeram daquela cidade onde conheceram o Dr. Marcos estava naquela carruagem para ser descarregada. Bom dia, senhor. Bem-vindo ao Lord's Lagoon Resort. Você tem uma reserva? Uma linda atendente loira perguntou logo após ver o grupo que acabava de entrar na recepção deste local. Enquanto André lhe respondia, Vicente e Nina olhavam em volta, de onde avistavam a praia não muito longe deles. Depois que seu pai pagou à recepcionista as chaves de seu apartamento, eles partiram de lá, com Vice orientando suas duas irmãs enquanto segurava suas mãos. Nina caminhava com dificuldade, o que preocupava Andrew recentemente, enquanto Loren precisava de um guia devido à sua deficiência visual. Mas isso não foi problema para Vicente e logo chegaram ao local onde iriam morar pelos próximos meses. O apartamento deles tinha apenas 2 quartos, uma sala, 2 banheiros, uma cozinha, além de uma linda varanda com vista para a praia. Ninguém desse grupo perdeu tempo olhando à vista e, assim que as malas chegaram, Vice ajudou as irmãs a guardar as coisas nos armários do quarto que os 3 dividiriam a partir de agora. Então, enquanto os 2 guardas da família estavam do lado de fora do apartamento, Andrew foi até o quarto dos filhos e chamou Vice. Vicente, termine de ajudar suas irmãs e venha até mim. Amanhã pretendo começar a resolver os negócios que tinha nesta cidade. Você vai me acompanhar e liderar alguns negócios menores que tenho agendados. Ele disse sem muita emoção na voz antes de voltar para seu quarto e trancar a porta. Quando Vicente terminou, prometeu às irmãs que não demoraria e foi para o quarto do pai. Pai, sobre o que você queria falar comigo? Ele perguntou ao entrar lá e viu seu velho sentado em uma poltrona com um copo de bebida na mão e um grande charuto na boca. Fim do capítulo. Capítulo 20, Má sorte sem fim.
Durante os 3 dias seguintes, Vicente e Andrew viajariam por Salt Star City em busca de contatos locais com quem pudessem fazer negócios. Alguns dos conhecidos de Andrew já haviam feito acordos com outros, já que ele demorou semanas para chegar a este lugar. Mas ainda havia oportunidades para ele nesta cidade não frustrar completamente seus planos. Depois das reuniões que os dois frequentaram naquela época, eles conseguiram negociar com 2 comerciantes locais e voltariam a conversar com eles nos próximos dias. Andrew ainda tinha alguns nomes para visitar localmente, mas diferentemente do que ele poderia fazer em lugares menores, qualquer coisa que alguém como ele fizesse tinha que ser agendado nesta cidade. O nível do comércio local era muito superior ao que estava habituado e, como ainda era pequeno, este homem teve que esperar o momento em que os seus contatos o pudessem receber. Ele havia conseguido encontrar alguns desses contatos no momento, mas para os demais, só conseguiria vê-los nos próximos dias, para quando conseguisse encaixar seu encontro com essas pessoas. Mas isso não foi um problema para ele ou Vincent. Como comerciantes, eram pessoas que sabiam que um dia ruim não era suficiente para derrubá-los e tinham paciência para continuar tentando. Em meio a essas conversas iniciais, Andrew procurava um médico de 3º estágio para cuidar de Nina. Não houve classificação para profissionais neste mundo. Médicos ou quaisquer outros profissionais foram classificados de acordo com seus níveis de magia. Mas mesmo que isso não bastasse para classificar o melhor profissional, em geral, foi suficiente porque quanto maior o cultivo e o número de pentagramas, melhores serão as habilidades de um. Então, mesmo que pudesse haver algum médico com conhecimento suficiente para cuidar de Nina sendo apenas um mágico de 2º estágio, Andrew estava focado em mágicos mais poderosos. Ele não era rico o suficiente para contratar mágicos assim continuamente. No entanto, para um serviço exclusivo, ele tinha o suficiente para fazê-lo. E então, ele e Vicente conseguiram uma consulta médica para Nina esta tarde. Saindo do resort onde estavam hospedados, a família Fuller foi de carruagem até um consultório médico na região central de Salt Star City. Este local ficava um pouco longe da praia onde ficava o resort, mas felizmente não havia trânsito. Mesmo em uma cidade tão grande, não havia gente rica o suficiente para ter tantas carruagens e carroças pela cidade. Como tal, as largas ruas locais seguravam bem o movimento deste local, e aqueles que se deslocavam em animais ou carruagens tinham facilidade para chegar aos seus destinos. As ruas não eram perfeitas. Alguns tinham buracos ou eram bastante irregulares. Mas, no geral, eram bons o suficiente para os cavalos correrem a velocidades de até 20 km por hora. Vicente e Nina avistaram o centro bem desenvolvido de Salt Star City, passando em frente à academia real local, para a qual este jovem não pôde deixar de olhar e suspirar. Ian já deve ter passado no vestibular, imaginou, sentindo que seu amigo logo iniciaria sua jornada em uma instituição tão renomada. Mas mesmo sabendo onde procurar Ian localmente, Vicente não tinha intenção de fazer isso. É melhor deixá-lo em paz. Ele balançou a cabeça negativamente enquanto fechava os olhos momentaneamente. Eu não preciso trazer Ian para o caos da minha vida. Senhor Fuller, chegamos à clínica do Dr. Mayer. Com essas palavras, avançaram para o interior de um edifício redondo de 3 andares em forma de torre, onde muitas pessoas estavam nas proximidades, nas varandas e na sua entrada. A clínica do Dr. Mayer fica no 3º andar do Salt Star City Medical Guild. O guia deles disse: aqui, os melhores médicos da província podem testar as suas competências, comprar recursos e obter bons contatos. De qualquer forma, este é o melhor local para médicos em toda a província. O grupo de vice não se interessou e simplesmente ignorou essa informação enquanto aquele homem continuava a apresentar alegremente o que estava ao seu redor. Ele adorava tudo sobre esta cidade e adorava explicar os lugares que levava aos seus clientes. Ao chegarem ao 3º andar, André imediatamente se identificou com a secretária do médico que atenderia sua filha. Um instante depois, Sr. Fuller, o Dr. Mayer verá você e sua filha em um momento.
Ela disse antes de permitir que apenas aqueles dois entrassem. 1 hora depois, Andrew e Nina deixaram o consultório do Dr. Mayer. Pai, e daí? Há algum problema com Nina? Vice rapidamente se aproximou de seu velho e questionou, sentindo seu coração bater mais forte. Andrew não disse nada, apenas indicou que voltassem para a carruagem. Mas a expressão triste no seu rosto não conseguiu esconder a verdade de Vicente. Há um problema. Ele engoliu a saliva, olhando para sua irmã mais nova com dor no coração. Ele apertou os dentes um contra o outro e não disse nada, lembrando mais uma vez os nomes dos responsáveis. Dex, Malik. Pai, o que há de errado? O que o médico disse? Lauren não conseguia ver as expressões de seus familiares, mas o silêncio carregava muitas informações. Ao entrar na carruagem, Andrew olhou para seus dois filhos e continuou a abraçar a pequena Nina. Depois de pensar em suas palavras, ele fechou os olhos e disse: "Não quero que você diga isso para Nina, mas o procedimento que ela passou para recuperar parte do cérebro deixou algumas sequelas. Vai danificá-la aos poucos. O médico que nos atendeu disse que ela não recuperaria a mobilidade e poderia perder movimentos em parte do corpo à medida que crescesse. Para piorar a situação, ele acredita que ela tem menos de 10% de chance de fazer através do despertar e do controle de sua mana. O despertar não era algo com 100% de chance de sucesso. Algumas pessoas não obtiveram a menor compatibilidade com pelo menos uma gema mágica durante a cerimônia do despertar e perderam este elemento essencial no caminho mágico. Se as chances de Nina conseguir isso fossem baixas, então até mesmo se tornar um mágico de baixo nível como Andrew seria impossível para ela. Não pode ser, Lauren disse com dor na voz, sentindo vontade de abraçar sua irmã mais nova. Vicente compreendeu a desgraça da irmã e não disse nada, empenhado em encontrar uma solução. Talvez um médico do 4º estágio, eu tenho que me tornar influente com os cultivadores do 4º estágio para me vingar, então vou tentar a sorte, Nina. Eu prometo que vou tentar. Ele olhou para sua irmã mais nova, pois ela tinha uma expressão incerta no rosto, sabendo que algo estava errado com ela, mas não exatamente o que. Fim do capítulo. Sempre considerei as ações dos homens como as melhores intérpretes dos seus pensamentos. John Locke.